Deus colocou no meu coração algo novo para mim e muito lindo. Eu vou trabalhar durante 8 cultos uma mensagem progressiva a respeito do Sermão do Monte. E cada domingo nós vamos falar sobre uma bem-aventurança. São 8, dá 2 meses. E você vai acompanhando progressivamente cada palavra de Jesus. A gente entende que as bem-aventuranças não significa que você vai escolher aquela que é melhor para você, não. O Senhor fala do estado espiritual. É um conjunto de sentimentos que Ele enxerga na necessidade da humanidade, daqueles que estão seguindo Jesus. E você tem um privilégio hoje, quem não veio perdeu, de ouvir a primeira bem-aventurança. E nós estamos gravando também em áudio para registrar isso, porque aqueles que não vierem, quiserem adquirir ou estiverem em outros lugares, podem ouvir aquilo que está sendo colocado. E o Christian vai administrar a partir de hoje, viu, querido? Eu vou deixar você responsável pelo Facebook da igreja. E você vai botar essas mensagens e vai administrar, porque lá já faz tempo que a gente não mexe, eu não sei mexer. Então preciso de alguém aí que entende de computador para você registrar lá todos os eventos da igreja, tudo aquilo que a igreja tem feito, os avisos. Pode ser, meu irmão. Amém? Para que a gente não possa perder nem um grão que cai da mesa. Que nós possamos valorizar cada fagulha de trigo que cai daqui. Não menospreze as pequenas coisas, querido, porque elas são detalhes na tua alma. As 8 bem-aventuranças, com certeza você não pode perder, porque elas são uma plenitude que Deus quer trazer à igreja. Em nome de Jesus. O Senhor sempre falava da montanha. Ele sempre bradava dos altos montes. Ele sempre levantava os seus juízes e profetas e falava no nome do Senhor, falando à igreja, falando aos seguidores, falando ao povo sobre as suas bênçãos, sobre sua vontade, sobre seus decretos, sobre seus desígnios, sobre o desejo de Deus para a tua vida. Ele sempre falava do alto, da montanha, como falava ao povo na nação de Israel, através de Moisés, através de Elias, através de grandes homens de Deus na história e nos relatos bíblicos. O sermão da montanha, o Jesus identificando e sinalizando para Jesus, o próprio Deus revelado entre nós, sobre a montanha. E em Mateus 5, se você quiser abrir comigo, Mateus 5, do 1 ao 3, nós vamos ler então a primeira bem-aventurança nessa noite. Aleluia. Mateus 5. Mateus 5, do 1 ao 3. A primeira bem-aventurança que Jesus ensina diz assim: vendo as multidões, Jesus subia ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Todos repitam comigo: bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. O contexto desse texto: Jesus passara por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas as boas novas do reino de Deus. Se você ler o contexto a partir do versículo 23, Jesus por toda a Galileia ensinava nas sinagogas dele, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades, doenças entre o povo. E Jesus fazia isso, e como hoje o noticiário que rola por aí, no tempo era o boca a boca, e ainda é, né? E as notícias e a fama de Jesus
correu por toda a província, por toda a Ásia, por toda a Síria. E todos os que estavam enfermos, todos os que estavam doentes, todos os que estavam atormentados de males, vinham a Jesus e ele curava a todos. E é interessante que ele curava endemoniados, paralíticos, atormentados de males, epiléticos, e grandes milagres o Senhor fazia notório na frente de todos os homens. O próprio Deus trazendo cura física, provisão e tantas outras coisas, maravilhas. E as notícias, notícia boa, corre, né? E correu a notícia entre as nações. E no versículo 23 diz que grandes multidões, veja só, grandes multidões, no plural, grandes multidões seguiam e vinham de toda a Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Significa então que era muita gente veio estar com Jesus e estava com o Senhor. E Jesus então, vendo essas multidões que o seguiam, muitas pessoas, diante do monte, a Bíblia diz que Jesus vendo as multidões. Amados, Jesus, ele vê as multidões. Jesus, ele vê cada um que está aqui. Ele enxerga a tua alma. Ele enxerga a tua necessidade. Ele enxerga as motivações, os desejos, as atitudes mais profundas do coração do homem. Ele enxerga você. Jesus, ele enxerga. E ele vendo as multidões, subiu ao monte e começou a ensiná-los. E Jesus então traz: bem-aventurados pobres de espírito, em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, biblicamente, não significa apenas feliz, mas uma alegria dos que vivem a caminho transcendente da eternidade. Aqueles que vivem peregrinando, mas sobre a fé, sobre a eternidade e o reino dos céus. Bem-aventurados significam os homens que verdadeiramente são felizes pela esperança que os move. Uma alegria não superficial. Porque eu posso um dia estar com um semblante triste e o coração aflito, mas no meu espírito, nas entranhas, alegre. Aliás, dizem que o espírito, ele fala nas entranhas. É mais do que o coração. É mais profundo a alegria que vem do Senhor. E Jesus fala: bem-aventurado, feliz é o homem. Feliz é o homem que é pobre em espírito. Não é uma felicidade que vem de fora ou externa, de dentro para fora, mas é uma felicidade que brota e renasce, é doada, ela é recebida e abraçada através de uma nova vida recebida, que verdadeiramente somente os filhos de Deus vivem sobre essa bem-aventurança. Diga para o irmão do seu lado: você é bem-aventurado se crê em Jesus. Aleluia. E no versículo 3, então, a primeira bem-aventurança que eu quero trabalhar nesse domingo, Jesus, ele enxerga a multidão e ele diz: bem-aventurados pobres em espírito. Vendo a multidão, Jesus nos ensina 3 grandes verdades essa noite, para você levar em lição e meditar no teu íntimo e no profundo. A primeira, que eu separei: o que não é um pobre em espírito. Havia entre eles muitos, entre a multidão, muitos intelectuais, muitos doutores em divindade. Entre eles estavam ali em Jerusalém os sacerdotes, os saduceus, aqueles que se diziam espirituais ou muito espirituais. E o Senhor fala: bem-aventurados os pobres em espírito. Havia muitos ali, fariseus, sacerdotes, saduceus, escribas, muitos judeus. E diz que a carta de Mateus é direcionada aos judeus. Tanto é que ele cita a lei, para realmente não
que os judeus cumpriam a lei, porque a lei era o aio que condenava eles. Jesus, ele cita algo transcendente para confrontar uma necessidade da multidão. Muitos confiavam em si mesmo. O que não é pobre em espírito? Significa aqueles que se acham autoconfiantes, orgulhosos, justos aos próprios olhos, autossuficientes. Você já viu? E se você vê, muitos estão aí fora, ou muitos estão fora do corpo de Cristo e falam assim: eu não preciso da igreja, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ninguém que dê direção na minha vida, porque eu sei os meus limites, até onde eu posso e não posso ir. Autossuficiente aos seus olhos, eu não preciso. Rejeitam a vontade de Deus, com uma falsa ilusão de segurança em si mesmos, no engano da sua justiça. Aliás, nas leis dos direitos, nós achamos que os errados deste mundo são os que estão nas cadeias, são aquelas que estão nas esquinas, ou os meninos se prostituindo. E nós nos achamos assim um pouco melhor, e considerando um pouco o meu melhor, bom, Deus vai olhar, porque eu era um pouquinho melhorado, eu não era tão escandaloso, né? Eu sou um pouquinho melhor. Aliás, né, eu sou um bom pai, sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, eu cumpro minhas obrigações, e Deus certamente, eu sou o cara. Não é verdade? Jesus fala desses que quando os servos dele vão convidar, fala: convide eles, e eles começaram a dar desculpas. Eu tenho família, olha, eu tenho trabalho, eu tenho negócios, não dá, e na verdade é uma verdadeira desculpa, porque o homem, ele rejeita o convite de Deus, ele rejeita a oportunidade de Deus, ele rejeita a graça de Deus, porque ele sabe que Deus certamente trabalhará nos mais profundos do seu ser, e muitas vezes o homem não quer. Bem-aventurados os pobres em espírito. Vivemos numa sociedade humanista, em que o homem está no centro, e a sociedade humanista como base, ela é centralizada no homem, o bem-estar do homem, sua capacidade de construir uma vida que vale a pena para si mesmo, para aqueles que estão ao seu redor, aqui e agora. Não importa, não tem eternidade. O momento é agora. Eu não estou preocupado lá na frente. O problema é agora. O humanismo, ele dita o aqui e agora. Uma vida centrada. Falando sobre altivez, nós vemos algo interessante de homens justos aos seus próprios olhos e querem chegar a Deus segundo a sua força. Abra comigo em Gênesis, mas fica aberta a palavra aí em Mateus. Gênesis 11. Veja só. O primeiro princípio que eu estou trabalhando, o que não é pobreza de espírito. Irmãos, preste atenção em cada detalhe da palavra. Gênesis 11, versículo 4. Alguns homens ali, com sua ilusão, eles falaram assim: depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Veja, queridos, que esses homens, eles falaram consigo: vamos construir uma torre para que a gente alcance os céus, para que a gente se chegue um pouco mais próximo de Deus. E os homens muitas vezes acham que as suas construções, as suas obras, elas podem se achegar a Deus. Autossuficiência. E outra coisa, nós vemos aqui uma glória humana. Significa que eles falam assim: olha, vamos construir uma torre bem alta para que nosso nome seja famoso, seja conhecido. Hoje não é diferente, né? Aqui em Balneário mesmo, cada um está construindo uma torre mais alta, né? Isso é profético desde a Torre de Babel. Cada um que constrói uma torre mais alta é como sinônimo de grande poder, de grande ostentação.
os mais maiores, os grandes estão lá no topo, são os apartamentos mais caros. E o homem, talvez lá no apartamento mais caro, eu acho que o prédio mais alto tem 180 andares, né? Quem pode me ajudar aqui? Lá em Dubai, né? É isso? 180 andares, né? 209. É muito alto. Eu fico imaginando esse sheik, tem a sua cobertura, ele lá. Ele vai pensar assim, nossa, eu estou bem, né? Cheguei no topo. Mas, queridos, eu posso afirmar uma coisa. É bênção ter bens materiais, mas não é tudo na vida. Quando Jesus, o que não é pobreza espiritual, não significa aqui pobreza financeira ou uma questão econômica. Porque se Jesus não tivesse falado pobre em espírito, muita gente ia falar, então ser pobre é uma bênção. Teremos proteção em favor de Deus, porque se Jesus falou que bem-aventurados pobres e não tivesse falado em espírito, eu falo assim, então eu vou ser pobre porque eu tenho o reino de Deus. E Jesus não quis dizer isso. Porque muitos ricos, cristãos, às vezes carregam uma culpa. Porque eu tenho tanto? Porque Deus tem me dado tanto? E amados, isso é bênção. Isso é dom. Se Deus lhe deu, seja um mordomo fiel, rico em boas obras. Aliás, Deus só tem uma questão para enriquecer um homem, filho de Deus, para abençoar o reino do Senhor. Você crê nisso, amém? Diga amém. Amém. Veja só, Jesus olhando a multidão, ele falando sobre autossuficiência e orgulho. Veja Isaías 14, versículo 12 e 15. Isaías 14. Vamos ver aqui um indivíduo. Isaías 14. Versículo 12 ao 15. O profeta Isaías falando de uma estrela caída, de um anjo caído, de alguém que era altivo, orgulhoso, e não era pobre em espírito, porque em outras versões fala humildes em espírito. Falando a respeito de Satanás, olha o que o profeta diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas as profundas do céu você será levado, irá ao fundo do abismo. O Senhor, ele fala sobre Satanás que ele se exaltou, se orgulhou, ficou orgulhoso ao ponto de querer sentar acima do próprio Deus. E a Bíblia diz que grande foi a sua queda e a sua ruína. O que não é pobre em espírito não significa uma questão economicamente. Não. Havia uma grande multidão que o seguia, e Deus sabia dos seus corações. Deus sabia que muitos o seguiam por causa dos milagres. Muitos o seguiam por causa do pão. Muitos o seguiam porque Jesus estava fazendo grandes maravilhas e milagres. Não parece ser diferente hoje, né, irmãos? É verdade ou não é? Jesus cura, sim ou não? Jesus salva, sim ou não? Ele liberta, sim ou não? Ele dá a provisão financeira. Mas muitos estão seguindo Jesus por causa disso. E é interessante que o Senhor fazia sinais e maravilhas, mas ele chegava, chamava a multidão e falava: ei, eu quero abençoar, e eu sou um pai abençoador, mas antes de tudo, eu quero a maior necessidade. Ele enxergava no coração dos homens.
Ele viu uma multidão cercada de muitos bens. E hoje não é diferente. Muitas vezes nós estamos cercados de muitas coisas. Mas ele via uma pobreza espiritual. A ausência do Senhor. Essa mesma multidão que seguia Jesus por causa do pão foi a mesma. Porque Jesus falava em parábolas e em bem-aventuranças e todo mundo escutava. Mais uma vez ele falou abertamente à multidão: eu sou o pão da vida. Ele sabia que eles estavam seguindo por causa do pão, esse mesmo. E quando ele falou que ele era o pão que desceu do céu, o próprio Senhor, a multidão se escandalizou e rejeitou, falando: não, você é Deus. Você é Senhor? Não, isso é escândalo, isso é loucura. E aquela multidão que seguia por causa do pão foi a mesma que o rejeitou e foi embora. Mas não os 12. Para onde nós iremos se tu tens as palavras de vida? Essa mesma multidão que seguia o Senhor no Sermão do Monte foi a mesma que recebeu Jesus de Nazaré num jumento, com as palmas nas mãos, estendiam os mantos, e ele entrou em Jerusalém, e eles aplaudiam: bendito é que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E a mesma que lá na Páscoa fala: quem você escolhe, Cristo ou Barrabás? E aquela multidão diz: Barrabás o ladrão. Essa mesma multidão foi que crucificou o Senhor. Mas Jesus falou: Pai, eles não sabem o que fazem. Segunda bem princípio e verdade que nós aprendemos: quem são realmente os pobres em espírito? É isso que eu quero que você grave em seu coração. Preste atenção aqui. Os pobres em espírito vêm de multidão. O Senhor ensinava que são aqueles que reconhecem o seu estado, reconhece o seu vazio interior, reconhece a sua carência e necessidade de Deus, reconhece que sem Deus não são nada e precisam da misericórdia e graça do Senhor. São aqueles que olham para dentro do seu coração e para as suas atitudes e vê falhas morais, vê coisas que não consegue controlar, impulsões, males, culpa e vergonha. São aqueles que têm fragilidade moral e reconhecem a moralidade e a santidade de Deus e olham para o Senhor e falam: Pai, necessito de Ti. São aqueles, os pobres em espírito, são aqueles que são carentes, que enxergam sua necessidade, que a sua necessidade básica, acima das coisas, do pão, da cura, da cura física, da provisão, é a cura da sua alma, a cura do seu coração. São aqueles que olham o seu vazio interior e enxergam e sabem que Ele é do tamanho de Deus. Feliz o homem, preste atenção, feliz você que reconhece a sua necessidade de Deus. Feliz você que está essa noite aqui porque necessita do Senhor, porque necessita que seja tocado por Deus, que necessita que há áreas da sua vida que precisa do toque do Senhor, necessita de um avivamento, necessita não de uma pobreza espiritual, mas de uma riqueza espiritual. Reconhece que a plenitude do Espírito precisa do Senhor todos os dias da sua vida. São aqueles que reconhecem. Agora tem uma questão, querido. Se você está vivendo, enxergando isso no teu coração, Jesus disse: feliz, alegres. Dizem que um homem cheio do Espírito não é um homem perfeito. Ele começa confessando os seus erros e seus pecados. É melhor confessar tentações do que pecado. É melhor chegar diante do Senhor: Senhor, olha as minhas lutas, olha as minhas necessidades, olha as minhas fraquezas, olha as minhas fragilidades, ajuda-me, Senhor. É melhor você, pobre em espírito, que reconhece que o Espírito é doado e o que tem de bom em você é o Espírito.
E o pobre, ele não tem nada, não tem onde se agarrar. Mas eu estou falando, não é o pobre espiritual, o pobre espiritual. Ele não tem nada, ele sabe que tudo o que ele necessita vem do alto, vem do céu, vem de Deus, a presença de Deus. Estamos num mundo cercado de muitos bens, de grandes carros, grandes apartamentos, isso é bom. Mas principalmente, que Deus quer derramar uma riqueza espiritual na sua igreja, na sua noiva. Bem-aventurados os insatisfeitos, bem-aventurados os inconformados com sua vida, bem-aventurados aqueles que andam aqui e vê a necessidade do mundo ao seu redor. Bem-aventurados aqueles que olham nos celulares e veem os videozinhos e incomodam o seu espírito. Bem-aventurados aqueles que veem arrogâncias e ganâncias. Bem-aventurados aqueles que bradam que injustiça é nessa terra. Queremos comer pão, queremos ter circo. E olha, pessoas morrendo no hospital, pessoas doentes, injustiça nessa nação. Mas construímos grandes estádios e somos indiferentes com os outros. Bem-aventurados os inconformados. É interessante o que Jesus vê. Existe duas situações aqui que é aplicada a palavra pobre em espírito. Primeiro, para os que não conhecem Deus, esses realmente nem despertou, porque eles nem têm o toque do Espírito. E ele também aplica uma vida de dependência de Deus. E isso se aplica à igreja, aos filhos do Senhor, aqueles que o seguem. Veja que quando Jesus ele se apresenta à igreja de Laodiceia, a igreja falava: eu sou rica e não preciso de nada. E como o Senhor enxerga a igreja? Não sabes tu que é pobre, cega e nu? Aconselho-te, reconhece o teu pecado, volta ao primeiro amor. Aconselho-te que compre colírio para os teus olhos, para que possa ver. Vista a tua vergonha, a tua nudez com as minhas vestes. Compre de mim ouro refinado no fogo. Eu achei interessante, eu estava meditando. Por que o povo de Israel, é interessante, ele construiu lá no meio do deserto um bezerro de ouro. Poderia ser de latão, poderia ser de bronze, poderia ser de qualquer coisa, mas o ouro ele simboliza a riqueza. O ouro é símbolo de riqueza, é símbolo de glória. Mas infelizmente o ouro que muitos homens estão procurando, a riqueza que muitos homens estão procurando, não é o glorioso Senhor triunfante, não, é o bezerro. E o Satanás ele botou ouro no bezerro e você fala: nossa, que objeto de desejo. E se esquece de olhar para os céus. Aliás, escuta isso. Quando Moisés está no alto monte, falando do alto monte ao povo: fica aí, eu vou subir ao monte e vou ouvir Deus, a vontade de Deus. Moisés subiu e ficou 40 dias e 40 noites. Aquele povo foi liberto com mão poderosa do Senhor. 10 sinais, 10 maravilhas. Durante anos eles viram a manifestação da glória de Deus. Foram tirados nuvem de fogo, abriu o mar e tantos sinais, água da rocha, as roupas cresciam e eles viram tantas maravilhas. A Bíblia diz que então que Moisés ficou 40 dias no monte de Deus. E o povo falou assim para Arão: Arão, esse Moisés que nos tirou, eu acho que ele morreu, ele se foi. Faz-nos deuses para que a gente adore e celebre uma festa e falamos: esses são os deuses que nos tiraram do Egito. E a Bíblia diz que ali
Arão, uma espécie de líder que se corrompe e faz um bezerro de ouro para que o povo fique iludido no meio do caminho? Meu Senhor. Mas Moisés não. Moisés estava lá no alto monte e o Senhor falou para ele: Moisés, este povo que você tirou do Egito se corrompeu. Deixa que eu desça e dizime todos eles. Irmãos, no original, quando Deus fala a Moisés, o povo se corrompeu, sabe o que significa isso? No original é como se na noite de núpcias, na noite do casamento, na noite da aliança, que eram as tábuas da lei, uma aliança entre Deus e o povo. No original significa que é a mesma coisa que a noiva, em vez de ir para a lua de mel com seu noivo, foi se deitar com seu amante. Isso foi o que o povo fez com Deus. Mas glória a Deus, porque Moisés tipifica Jesus, porque ele fala: Senhor, aplaca a tua ira, tem misericórdia de nós. E Deus não faz, por causa da intercessão de um homem de Deus. Alianças. Persevera, meu filho. Está doendo, está difícil, tem quedas, tem lutas, tem fraquezas. Nega, mas persevera e continua, porque tu és bem-aventurado, feliz. Deus nos chamou homens perfeitos, mas pobres em espírito, carentes, necessitados. Reconheçam sua necessidade de Deus. Um homem pobre em espírito, segundo Isaías 66:2. Ali, o profeta Isaías, Deus, ele falando à multidão, quem que é um homem pobre em espírito? Isaías 66, versículo 2 diz assim: mas o homem para quem eu olharei é o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Um homem aflito, abatido em espírito, que treme diante da palavra do Senhor, que quando ouve a palavra chacoalha o seu coração, porque entende a sua necessidade do Senhor. Amém, irmãos? Então, um homem pobre em espírito é um homem que reconhece sua, fala comigo, necessidade, carência, um vazio no seu coração, que precisa ser preenchido todos os dias pelo Senhor. Dependência de Deus. Dependo de Deus todos os dias. Irmãos, eu acordo de manhã e muitas vezes à tarde ou à noite já estou desesperado pelo Senhor. Esses dias, faz 21 dias, eu estava numa conferência lá em São Paulo. Sexta-feira teve 5 palavras, 5 cultos, 5 mensagens. Nós ficamos sentados comendo a palavra de Deus. No outro dia, 6 ministrações. No outro dia, e eu comendo, e fome, e se enchendo do Senhor. Tremendo diante da palavra. Cada palavra do homem de Deus, eu comia aquilo, ruminava aquilo. Por quê? Porque eu tenho sede e fome, amado. Passa 2, 3 semanas, o meu desespero é grande. Senhor, até quando? Eu preciso de Ti. Como seria bom a glória eterna nessa terra, o tempo todo. Como seria a bênção viver nos montes altos, nos picos de Deus, e não passar pelo vale. Mas o desafio é você passar pelo vale. Aliás, dizem que a água, ela corre para os lugares mais baixos. Deus, ele não chama homens no pico, mas ele chama homens no vale, porque a água corre para onde é mais baixo.
Se você se sente aqui o mais baixo, o mais pecador, o pior dos pecadores, sua alma está oca, vazia, depressão, cansado deste mundo, machucado por este mundo, o Senhor Jesus diz: tu és bem-aventurada, tu és bem-aventurado, feliz tu és, porque teu é o reino de Deus. Porque o reino de Deus eu te dou, eu lhe entrego. O que não é bem-aventurado, o que não é pobre de espírito. Agora, o último tópico que eu quero trabalhar. O que é verdadeiramente ser um homem rico espiritualmente? Aleluia! Agora você vai dar uns glória a Deus. Porque feliz eu sou. Porque, amados, eu posso estar ministrando aqui e achando assim, ó, o Ciro está falando. Não, eu sou assim. Eu reconheço a minha dependência do Senhor todos os instantes. É um princípio. É uma atitude, uma inclinação. É interessante que em outras versões fala os humildes de espírito. Humildes significa aquele homem inclinado. Aquele homem que se reclina diante da divindade, fala: Pai, pequei, necessito do Senhor. Sou um homem carente da tua misericórdia e da tua graça. Ajuda-me, conduza-me, fortalece, aviva a minha alma. É um princípio. É um princípio. E isso se aplica a todos. Se você é um homem que tem bens e tem uma grande casa, eu vou sugerir uma coisa para você: faça um quartinho de oração. Separe na sua casa um quarto para orar, secreto. Prepara ali um momento de encontro com teu noivo, com teu pai, com teu amigo, com teu pão, com tua força. Todos aqueles que têm esse princípio, sua vida é triunfante, gloriosa e feliz. Mas quem é verdadeiramente então rico espiritualmente? Paulo, ele responde em Romanos 11:33: ó, profundidade das riquezas, a profundidade das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Eu sei, eu conheço Deus, eu fui apresentado a Deus, eu sou conhecido do Senhor. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Eu conheço o meu Senhor. Ninguém precisa me apresentá-lo, porque Ele mesmo se apresentou a mim e eu conheço. Eu não tenho relacionamento com a religião, com o Papa, seja com quem for. Eu tenho um relacionamento com Cristo, o meu Senhor. Paulo, ele achava que era um homem rico. Ele era autossuficiente, arrogante, e perseguia os da igreja, perseguia os filhos de Deus, matou Estevão. Mas um dia, no caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus. E antes, ele perseguia aqueles que conheciam a Jesus. Agora ele conhece o Senhor. De perseguidor, agora ele é perseguido por causa do nome. Inverteu. Antes ele perseguia, subjugava, oprimia o povo. Não compreendia. Ele não reconhecia: esse povo é arrogante, esse povo fala de um Deus, parece que eles são orgulhosos. Eu não preciso desse povo. E perseguia, e falava mal. Agora, de perseguidor, agora é perseguido. E agora ele é perseguidor de Cristo. Sigo em conhecer a Cristo. Prossigo para o alto. E ele diz: bem-aventurado as riquezas, profundidade, o saber
e o conhecer Deus. Insondáveis, inescrutáveis são os teus caminhos. Se você conhece a Deus, você é um homem rico espiritualmente. A minha graça te basta, Paulo. É interessante que Deus ele trata cada um diferente, né? Jesus, antes de falar das boas novas, ele curava todos. E Paulo ele se apresenta. Jesus se apresenta a Paulo, ele conhece o Senhor, mas o Senhor não cura o seu espinho na carne. Paradoxo do Senhor. Tem espinhos que Deus deixa para que você fique pobre em espírito. Fica ali, ó, com o espinhozinho assim, oh Deus, esse espinhozinho serve para tu ficar, ó, assim, humilde. Paulo também em 2 Coríntios 4, versículos 6 a 7. Vamos ver o que ele nos ensina sobre riqueza espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, falando a respeito de Jesus. Olha o que o apóstolo fala, amado, que é a profundidade das riquezas. Versículo 4 ele diz, versículo 6 e 7. 2 Coríntios 4, versículos 6 e 7 diz assim: Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Paulo reconhecia que a vida de Jesus na sua vida era o seu tesouro. Amados, o seu tesouro maior não está ao seu redor, mas para os filhos de Deus está dentro de você. Não ouviu um amém, né? Existe um tesouro num vaso de barro. O vaso de barro é frágil. Um vaso de barro se racha. Um vaso de barro é feito de pó. Um vaso de barro é moldado. Um vaso de barro não tem vontade própria, porque é o oleiro que o molda. E Paulo, ele se coloca como esse vaso de barro. Tem um tesouro dentro de mim, sua presença. Quantos estão felizes por isso? Aleluia. A presença do Senhor é o meu tesouro maior. Os ricos espiritualmente são aqueles que não têm ouro e não têm prata, mas eles têm o Senhor. Estava falando aos homens aqui de Atos 3. Aquela igreja primitiva, os primeiros irmãos, eles não tinham bens e não tinham nada. Perderam tudo por causa do Senhor, Paulo diz. Mas eles falaram aquele paralítico na porta chamado Formosa: olha para mim, eu não tenho ouro e não tenho prata, não tenho riquezas, mas a maior riqueza eu tenho. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele paralítico na terra, na porta Formosa, ele era paralisado no seu espírito. Ele estava mendigando a porta do templo. E quando ele foi curado, ele entrou no templo saltando e dando louvores e glorificando o nome do Senhor. Temos esse tesouro em vasos de barro.
Ser rico espiritualmente são aqueles que correspondem ao chamado de Deus. São aqueles que perseveram ao chamado de Deus. E são aqueles que cumprem a carreira que Deus o propôs e confiou. Não é fácil cumprir a carreira e o chamado de Deus, é difícil, mas vale a pena. Os ricos espiritualmente receberão aposentadoria eterna. Quem quer se aposentar aqui? Né? A gente trabalha, a gente luta a vida inteira, né? Vamos e viemos. Olha aqui para mim, irmãos. A maioria de nós, Jesus olhava o medo das pessoas. Essa multidão tinha medo. E quando nós buscamos pelo ouro que perece, no fundo, eu falava para uma pessoa essa semana, eu falei assim, no fundo, você trabalha tanto por quê? Por causa do medo. Você tem medo. Não que você vai parar. Mas todos têm uma esperança. Um dia eu vou completar minha carreira e aposentadoria. Muitos nem veem isso. Aliás, o governo está cada vez esmagando mais. Vai chegar uma hora que não tem mais, meu querido. A hora que aposentar já foi. Mas, amados, os pobres em espírito nessa terra têm uma aposentadoria no céu. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele fala, eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia de Cristo Jesus. Seu tesouro estava na eternidade. Sua aposentadoria era os céus. A aposentadoria dos seguidores de Jesus é os céus, é a eternidade, é estar com o Senhor. Aposentadoria mesmo, Deus. Aliás, as coisas físicas também é um princípio espiritual. Eu quero falar uma coisa pra você, meu. Tem gente que tem um salário top, mas lá no céu tá pobre. Tem gente que passou aqui necessidade, mas quando chegar no céu, Deus não é injusto. Aliás, eu já falei essa parábola, mas eu acho muito legal. Diz que um homem tinha muito ouro aqui, né? E ele tinha muito ouro, muitas riquezas. E uma parábola, né? E um dia ele chegou no céu e Deus permitiu, né? É uma parábola, tá, amados? Não é bíblico, mas eu gostei. E ele passou com algumas barras de ouro, com 2 malas cheias. E ele falou assim, eu tô bem com Deus, hein? E vinha todo com o peito cheio, né? Aquelas barras de ouro. E de repente tava lá Pedro, e vendo aquele homem vindo. Aí ele falou assim para os anjos, abre aí a porta do pessoal do calçamento, e tá chegando. O pessoal do calçamento tá chegando. Irmãos, eu assim, é uma fábula, mas olha, eu gostei, porque Deus, a Bíblia diz que nos céus há galardão. Se você trabalhar bem aqui, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ao vencedor
dar-te-ei a coroa da vida. Saiba que do grande trono branco existirão galardões, privilégios. Sim, não é todos que vão receber a mesma coisa. Você vai ser salvo, mas há privilégios diante do Senhor. Dá uma olhada nas percepções bíblicas. Terminando aqui com as palavras de Davi. Davi era um adorador, um rei. Davi no Salmo 16:5, ele falando a respeito de Davi, um salmo salvítico, ele fala: Senhor, Tu és minha porção e herança, outro bem não possuo. Tu és a minha riqueza, a quem eu confio e tenho prazer em a minha glória. Esse adorador que foi ungido em Belém, poderia ser outro endereço. Alguém já viu isso? Davi foi ungido aonde, hein? Belém da Judeia. Coincidência? Não. O Senhor queria mostrar uma coisa. Ele entrou na casa de Davi, o profeta Samuel na casa de Jessé. Ele falou: vai lá na casa de Jessé, porque eu tenho o meu ungido, e você derramará óleo sobre a cabeça daquele que eu indicar. E quando Samuel veio Eliabe, o filho mais velho, um homem experimentado, alto, bonito e forte, falou: certamente esse é o ungido. E o Senhor falou: eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, aquilo que cerca e onde ele pode se segurar. Eu vejo o coração. Passaram 7 filhos, e Samuel pergunta: não há outro, não há nenhum? Porque o Senhor não me falou que não é nenhum desses. Então Jessé fala: tem um pastor de ovelhas, o caçula. E quando ele chega, a Bíblia diz que ele era formoso, de gentil aparência, ruivo. E o Senhor diz: é ele, unjam. Então Samuel vai lá e unge a Davi. Amados, eu estou olhando para vocês, mas Deus vê o teu coração. Eu posso olhar para vocês, a sua aparência, e fazer um julgamento daquilo que a minha humanidade pode julgar. Porém o Senhor, Ele viu o coração de Davi, era um coração de ouro. Davi tinha um coração de ouro. Foi ungido em Belém. E um dia, um filho vos nasceu. E o seu nome será Emanuel, chamado Deus conosco. Isaías 53 diz que ele não tinha aparência que nós o desejássemos. Os homens eram como um homem de dores. Não foi reconhecido como figura humana do seu estado transpassado. Não tinha ostentação daquilo que os homens buscavam. Ele não tinha aparência, mas ele era ungido do Senhor. Ele era o Salvador do mundo. Ele foi dado para os homens. Muitos estão desvalorizando o Filho de Deus, mas bem-aventurado aqueles que olharem para quem transpassaram. Ele não tinha formosura, para quem não conhece, mas eu vi além da cruz a glória de Deus. Por isso Jesus é chamado o Filho de Davi, porque profeticamente Davi é a representação de Cristo. Não tinha aparência,
Bem-aventurados sois, porque você conheceu esse Senhor. E no fim de tudo mesmo, o que vai valer a pena, a maior riqueza, nessa hora, queridos, nessa hora, aliás, nessa hora que nós estivemos diante do trono branco, não adianta você chorar, se arrepender, ou esbladar, ou espernear, ou falar, oh Deus, e se converter depois da morte, né? Você sabe que o rico, que ele era rico, ele achava que era rico aos seus próprios olhos, autossuficiente. E aquele pobre, não é porque ele era a miséria dele, mas ele chamou o filho de Abraão, ele estava no seio de Abraão, ele creu, foi pela fé. E é interessante que você olhando os ensinos de Jesus, ele fala que aquele homem se converteu no inferno. Ele fala, Senhor, filho de Abraão, tem misericórdia de mim. Ele viu sua necessidade. Eu estava no inferno já era, não dá mais tempo. Virou um baita do evangelista. Deus, manda alguém daqui ou eu mesmo para avisar os meus irmãos, pelo amor de Deus, para que não venham para cá. Virou evangelista, ó. Nossa. Meu, é aquele que chega, pastor, tô aqui, ó. Usa a minha vida, pelo amor de Deus. Sai pregando para todos. Mas a Bíblia diz que não dava mais tempo. Havia um abismo que separava entre o Hades e o seio de Abraão. No fim de tudo, querida, a maior riqueza você não vai poder comprar com dinheiro. Você pode dar seus bens, você pode espernear, chorar. E a Bíblia diz lá em Hebreus que não haverá, mesmo que buscando em lágrimas, não haverá mais chance. A maior riqueza no fim está escrito lá em Apocalipse. O meu nome escrito no livro da vida. Jesus, ele diz aos discípulos, os discípulos vêm contentes, falando assim, Senhor, nós oramos e os demônios saíram. Nós botamos as mãos nos enfermos e eles foram curados, eles voltaram empolgados. Deus é conosco. E Jesus diz, alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegre. Um altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho